Este é o Sensor STU, que monitora o senso comum. Os movimentos dos militares americanos estão estranhos, por isso trouxe o tema para debate. Algumas reportagens divulgaram que os Estados Unidos poderiam atacar a Venezuela. A situação na América está estranha, então vamos analisar esse tema hoje. Atualmente, os movimentos dos militares americanos não são normais. Há notícias de que os Estados Unidos estão reunindo vários navios de guerra nas águas da Venezuela. Segundo o New York Times, não é só um treinamento, mas uma possível operação militar para mudar o regime da Venezuela, chamando a atenção mundial. Por que os Estados Unidos da América estão mirando a Venezuela? Primeiro, veja as forças confirmadas para chegar às águas internacionais próximas ao país. São 3 destroyers Arleigh Burke, dos Estados Unidos da América, cerca de 4.000 soldados da Marinha e fuzileiros, aviões de reconhecimento e pelo menos um submarino de ataque. O grupo de preparação para desembarque Iwo Jima e um navio de transporte de desembarque estão sendo enviados às águas venezuelanas. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, essas forças atuarão por meses em águas e espaço aéreo internacionais. E essas forças não só realizarão operações de vigilância e reconhecimento, mas também poderão servir como base para ataques de precisão, se necessário. De acordo com as informações divulgadas, os 3 destroyers Aegis enviados irão inspecionar embarcações usadas por cartéis para transportar drogas aos Estados Unidos. Em breve, deve ficar mais claro quais ações os militares dos Estados Unidos da América irão tomar. Trump já havia instruído que os cartéis da América do Sul fossem designados como organizações terroristas e autorizou o uso de força militar contra eles. Esses cartéis continuam fornecendo vários tipos de drogas para os Estados Unidos. E por causa disso, problemas sociais continuam surgindo dentro do país. Parece que usam força militar para resolver o problema. O principal alvo é a Venezuela, cujo relacionamento com os Estados Unidos é muito ruim. A Venezuela adota postura anti-americana e frequentemente se opõe aos Estados Unidos da América. Já vimos americanos sendo detidos no país. O governo dos Estados Unidos da América designou organizações criminosas venezuelanas como terroristas, apontou Nicolás Maduro como líder desses grupos e classificou seu governo como regime ilegal, pressionando a Venezuela de diversas formas. Chegou ao ponto de acusarem o presidente Maduro de liderar um cartel, colocando uma recompensa pela sua captura. A recompensa chegou a 50 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 69,5 bilhões de won. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América confiscou bens ligados ao presidente Maduro, como 2 jatos e 9 veículos, somando 700 milhões de dólares, cerca de 960 bilhões de won. Mas, para piorar ainda mais, eles estão enviando navios de guerra até bem perto da Venezuela, o que está aumentando ainda mais a tensão entre os dois lados. O presidente Maduro anunciou em 18 de agosto a mobilização de 4,5 milhões de milicianos em toda a Venezuela. Ele também afirmou que defenderá mar, céu e território. O presidente Maduro anunciou através da emissora estatal que irá implementar um plano especial para proteger todo o território nacional. Os Estados Unidos da América dizem que responderão diretamente e não recuarão. Até o momento, ainda não se sabe exatamente o que é esse plano especial. Qualquer um percebe que a Venezuela reage sensivelmente aos movimentos dos Estados Unidos. Acho que precisamos prestar bastante atenção nessas milícias, pois elas são organizações paramilitares criadas pelo ex-presidente Hugo Chávez para atuarem como uma espécie de força de reserva. A população total da Venezuela é de cerca de 30 milhões de pessoas. Isso quer dizer que a cada 6 ou 7 venezuelanos, um é recrutado para a milícia. O envio de tropas americanas para perto da Venezuela está causando muitas dúvidas. Considerando o tamanho das forças que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América está deslocando e a ordem do presidente Trump, parece claro que o governo americano está planejando algo maior. Uma grande força está sendo reunida só para enfrentar os cartéis. De acordo com a imprensa estrangeira, estão levando canhões para uma luta de facas. Realmente, é verdade que estão levando uma força excessiva para lidar com os cartéis. Mas, ao mesmo tempo, não parece que estão enviando tropas para travar uma guerra contra a Venezuela, porque para isso, a força militar ainda é insuficiente. Por isso, a opinião predominante é que as forças enviadas para perto da Venezuela servem apenas como uma demonstração de poder militar contra o país. No entanto, como o presidente Teoreompeu é uma pessoa muito imprevisível, não sabemos que tipo de situação inesperada pode surgir.
O governo dos Estados Unidos está mantendo um sigilo incomum e rigoroso sobre as intenções específicas da operação. Talvez possamos entender observando as ações das Forças Armadas Americanas. O mundo está se dividindo rapidamente por causa das ações dos Estados Unidos. México, Colômbia e Brasil defendem que o problema dos cartéis deve ser resolvido com cooperação entre países, não com o uso unilateral da força militar. A China reagiu fortemente às ações dos Estados Unidos da América. Em 21 de agosto, a China criticou o aumento militar dos Estados Unidos da América e alertou sobre interferência estrangeira. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lao Ning, disse que o país se opõe a ações que violem a Carta da Organização das Nações Unidas, a soberania e a segurança dos países. Rejeitou a interferência externa nos assuntos internos da Venezuela e pediu aos Estados Unidos mais ações pela paz e segurança na América Latina e Caribe. China e Venezuela estão se reunindo frequentemente para ampliar a cooperação. Segundo reportagem do South China Morning Post de Hong Kong, recentemente houve notícias de que China e Venezuela se encontraram e fizeram avanços notáveis em projetos conjuntos entre os dois países. A China investiu 67 bilhões de dólares americanos na Venezuela, cerca de 100 trilhões de won, bem mais que em outros países sul-americanos. Atualmente, eles estão ajudando um ao outro e fortalecendo a cooperação. E a Organização das Nações Unidas também expressou preocupação em relação a isso. Daniela Gross, vice-porta-voz do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, disse em coletiva que acompanha de perto a situação no Caribe envolvendo Estados Unidos da América e Venezuela e pediu que ambos reduzam tensões, ajam com moderação e busquem soluções pacíficas. Porém, alguns países ficaram em silêncio ou apoiaram os Estados Unidos. O presidente argentino Javier Milei apoiou a mensagem da Embaixada dos Estados Unidos da América sobre cooperação em defesa. O Equador chegou a ordenar às suas agências de inteligência que investigassem o cartel da Venezuela. Crescem vozes preocupadas com as ações militares dos Estados Unidos. A intervenção dos militares americanos no combate aos cartéis pode ter efeitos positivos. Existe o risco de que o sentimento anti-americano na América Latina possa se intensificar ainda mais. O motivo pelo qual o sentimento anti-americano é tão enraizado na América Latina é a longa história de interferência e intervenção dos Estados Unidos na região. Os Estados Unidos da América enviaram tropas a Cuba 3 vezes para proteger bens americanos e ocuparam o Haiti para instalar um governo pró-Estados Unidos da América. República Dominicana, Nicarágua e Honduras foram ocupadas militarmente pelos Estados Unidos da América, especialmente durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos apoiaram golpes que derrubaram governos eleitos na Guatemala, Brasil e Chile, além de invadirem a República Dominicana e Granada. As frequentes intervenções militares dos Estados Unidos da América deixaram feridas e desconfiança na América Central e do Sul. Portanto, se o presidente Donald Trump usar forças militares em países da América Central e do Sul sob o pretexto de combater cartéis, isso pode não ser apenas uma guerra contra organizações criminosas, mas também trazer à tona as dolorosas memórias do passado. Países da América Central e do Sul já reagem fortemente às ações militares dos Estados Unidos da América. É por isso que os Estados Unidos precisam adotar uma abordagem cautelosa ao tentar resolver o problema dos cartéis. Não podemos ignorar os cartéis, mas precisamos avaliar se uma intervenção militar, que pode afetar a estabilidade e aumentar o anti-americanismo, é a melhor opção. O mundo inteiro está atento para ver como os Estados Unidos vão lidar com esse problema daqui para frente. Se o governo Trumpeng fizer uma operação militar na Venezuela, as consequências devem ir além da América Central e do Sul. Imediatamente, países diretamente envolvidos como Venezuela e México vão reagir fortemente e posicionar suas forças armadas nas regiões de fronteira. Isso pode resultar em uma elevação extrema das tensões militares na região. Além disso, essa situação vai aprofundar a divisão na comunidade internacional. Rússia e China, próximas da Venezuela, verão intervenção militar dos Estados Unidos da América como interferência, apoiarão publicamente a Venezuela e aumentarão a cooperação em informações militares. Se isso acontecer, a América Latina provavelmente se tornará um novo campo de batalha da nova Guerra Fria entre os Estados Unidos, a China e a Rússia. A comunidade internacional se dividirá por interesses próprios e enfrentará forte disputa diplomática. Até o motivo de eliminar os cartéis pode enfraquecer. É provável que os cartéis ataquem ou retaliem contra americanos após intervenção militar dos Estados Unidos da América. Isso pode causar vítimas inocentes e tornar o objetivo da guerra às drogas obscuro, restando apenas disputas políticas e confrontos militares. Esse problema pode impactar bastante a política interna dos Estados Unidos. A intervenção militar pode unir eleitores que defendem uma política externa mais rígida. Porém, a opinião pública contra a guerra pode crescer e as críticas ao alto custo do conflito se intensificar, gerando reação política negativa.
Quando as eleições se aproximam ou o governo de Teoreompeu enfrenta crises, surge controvérsia se medidas militares duras são estratégia de segurança ou manobra política. Isso pode acabar prejudicando a confiança do povo na política externa dos Estados Unidos. Teremos que observar mais para ver o que acontece. O que acham dos movimentos atuais dos Estados Unidos da América? Acreditam que pode haver guerra? Deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por hoje. Obrigado.